Boa noite, Natal. Boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar o programa Conexão Enem, ao vivo, aqui pela TV Assembleia, a TV a serviço da educação. Vamos debater hoje uma disciplina muito importante para o currículo escolar, para o Enem, para a vida, para o cidadão. Vamos debater hoje a sociologia. Aqui, este programa sempre contou com o auxílio de professores de sociologia, de filosofia, e hoje nós vamos ratificar a importância dessa disciplina, como ela pode ser importante para o Enem, que a gente já faz isso sempre aqui, mas vamos reforçar ainda mais isso hoje, diante do cenário, diante do cenário que se avizinha, que começa a aparecer diante das perspectivas dos comentários do MEC, evidentemente, metaforicamente falando, não do MEC, mas do ministro da Educação e muitas vezes também do presidente da República. Vamos debater um pouquinho sobre isso de maneira tranquila, isenta e mostrando, sem precisar atacar ninguém, mostrando como a sociologia é uma disciplina importante e o Conexão Enem vai trabalhar sim essa disciplina como sempre trabalhou e valorizou. E para isso, trouxemos hoje um dos nossos especialistas na área, ele que é colaborador sempre do nosso programa, o professor Ribamar Júnior, o Alejandro Pires do Nordeste. Boa noite, Riba. Boa noite, João. É um prazer imenso mais uma vez estar aqui e principalmente fazer essa possibilidade de levar essa aula pelas televisões para que os nossos telespectadores, eles mesmos, tirem suas conclusões da importância da disciplina para a vida, para a formação cidadã, para o conhecimento de mundo, né, João? Porque a gente sempre pensa que a escola o conhecimento se resume à escola, mas o conhecimento que vale mesmo é aquele que fica para a existência, né? É aquele que fica para você fazer uma análise de uma notícia, compreender melhor os cenários políticos do mundo. E isso é fundamental para a formação de qualquer cidadão, de qualquer pessoa, ter o senso crítico para escolher bem, né? Para fazer bem as suas escolhas quanto cidadão, quanto pessoa, quanto indivíduo. É isso mesmo, é basicamente isso. Ok, Riba, é isso aí. Então não vamos perder muito tempo, sabe que o nosso programa, e você, meu amigo telespectador, você pode participar do nosso programa pelo 98840-2912, vai aparecer na sua telinha, já apareceu, 98840-2912, Conexão Enem, que na próxima semana, também ao vivo, Riba, vai entrar no novo formato de programa, tá? A partir da próxima semana nós vamos debater somente temas de redação. E claro, com muitos convidados especiais, como o nosso amigo Ribamar Júnior aqui também. Participe, você sabe que o nosso programa ele é reprisado na sexta-feira, às 17h30, aos sábados, às 16h30 e domingo, às 16 horas, tá bom? Riba, do que é que a gente vai falar, meu amigo? Contexto social do século XIX, vai falar um pouquinho da sociologia. Comanda aí, o programa é teu, que eu vou ler as mensagens que vão chegar aqui pelo WhatsApp. Tá certo, João. Hoje nós vamos falar um pouco das origens da sociologia brasileira. É importante salientar, gente, que o Brasil é uma coisa que foi inventada, né? Quando você pensa esse país que é do tamanho de um continente, que vai sendo formado de fora para dentro, né? Você tem as diversas interpretações do Brasil, aliás, poucas interpretações de brasileiros até 1930. O que nós vamos ter no início, João, vai ser na literatura, a literatura dialogando com o social, mas pesquisas científicas, pesquisas direcionadas para uma sociologia brasileira, nós vamos ter a partir de 1930. E é interessante porque quem está em casa hoje vai ter a possibilidade de entender esse país, né? João, já dá para perceber que o nosso Brasil, não é para os fracos, né? Hoje mesmo, estava vindo para cá, um radialista comentou, o Brasil, ou o brasileiro, esse país não é para os fracos. Mas aí é pensar que o país não se resume a uma delimitação territorial, né? O país, João, ele é composto pelas pessoas que aqui moram, pela cultura que aqui foi formada, por todas as influências que construiu esse povo único chamado brasileiro, né? Nessa aula de hoje nós vamos conversar um pouco, buscar entender um pouco do brasileiro, né? E no primeiro momento nós vamos falar um pouco das influências da literatura, e nós vamos bater um papo, você e eu.
E na segunda parte vamos falar um pouco sobre Gilberto Freire, principalmente na obra Casa Grande e Senzala, né? Porque é importante que todo mundo tenha na mente a origem histórica desse país. O Brasil sai de grandes latifúndios rurais e tenta se construir aqui uma nação, um país. Só que o Brasil não teve coisas como, por exemplo, uma colônia de povoamento. Não se criou no Brasil um sentimento de nacionalismo, né? Esse sentimento, se você pega a colônia inglesa na América, que é os Estados Unidos, você tem todo um patriotismo, o amor do americano pela bandeira. E aqui no Brasil, quando chega naquele momento cívico da escola, começa aquele empurra-empurra, menino, lá vai o professor colocar os alunos em forma, porque não se criou, aliás, ainda é uma luta para se criar no Brasil um sentimento de pertencimento. Vou até lhe fazer uma pergunta, João. Eu não me lembro de nenhum aluno, nenhum estudante falar em primeira pessoa em relação ao Brasil, dizer, este é meu país. Pois é. É um sentimento de que o Brasil é sempre de alguém que não é você não tem compromisso, e na primeira chance que a gente tiver, vamos pular fora desse país. Esse sentimento, ele é uma construção coletiva, né? Eu quero que o estudante pense, a dona de casa pense, que os nossos telespectadores pensem que esses sentimentos negativos em relação ao Brasil é uma construção muito mais profunda do que o que a gente tem agora. A gente pensa que é um sentimento isolado, mas desde sempre se tem no Brasil um sentimento de aqui habitar, aqui retirar as riquezas e depois ir embora, né? O nosso colonizador alimentou esse sentimento que está ainda hoje presente no imaginário social, no imaginário das pessoas, entendeu? Então é esse sentimento, esse ser brasileiro, essa construção do Brasil que nós iremos comentar durante o dia de hoje, João. A noite de hoje. Que legal, amigo. Pois bem, e aí, Riba, vale muito a pena a gente discutir isso, né? Porque esse cenário se mostra preocupante. Esse contexto em que foi criado, é como se sociologia e filosofia fossem entraves para o desenvolvimento do país, e não é isso que a gente quer, né? E não é isso que é a verdade, certo? Aí, você, como professor de sociologia, agora falando como alguém da classe, alguém que se formou em sociologia, que está no mercado de trabalho, que já tem uma carga horária reduzidíssima em relação a outras matérias, você sabe disso. Muitas vezes o professor de sociologia, ele tem numa carga horária do ensino médio, ele tem de aula em 10 turmas ou até mais para completar a carga horária de professor quando ele passa num concurso. Não é assim mesmo, Riba? Conta isso para o professor ou para aquela pessoa que não conhece o dia a dia da escola. Como é? Por exemplo, uma disciplina como física, tem uma carga horária de 5 aulas semanais, muitas vezes até mais em outras escolas, em algumas escolas, mas nós vamos falar do ensino médio de uma escola pública. Física tem 4 ou 5 aulas e sociologia, às vezes, 1 aula por semana. É assim, Riba? Conta aí como é o cenário, para quem não conhece esse cenário, entender. Vamos nessa, né? Vamos começar pelo dano da ausência da sociologia no ensino médio e como historicamente ela se posiciona. Sempre ela se posicionou, João, em períodos democráticos, né? Quando você tem o espaço aberto para o pensar, sociologia e filosofia são convidadas a pensar o cenário. E toda vez que você tem um governo mais autoritário, se questiona o fato dessas disciplinas darem ferramentas para as pessoas questionarem. Na prática do professor, da docência, geralmente a carga horária se trata de 1 aula por turma. Então, se você tem que completar 30 horas, ou você faz 30 turmas, então já é um trabalho que sufoca o professor, de muita burocracia. E o professor segue um cronograma que é dado pelo próprio governo, uma coisa chamada parâmetros curriculares, né? Existe uma base, não se fala qualquer coisa em sala de aula. Enfim, tem toda uma estrutura, né? Que a partir dos conteúdos que o próprio MEC pensa, junto com debates, e que você leva para a sala de aula. Mas aí tem uma outra situação, que é a sociologia na universidade. O que se questionou, o presidente questionou nesse momento, foi
a questão da sociologia na universidade. Não se pensou em mexer no ensino médio. Sim. Você, como conselheiro, sabe que isso é uma coisa muito maior, isso Sim, envolve... Isso seria certamente um fracasso para a educação como um todo, mas isso seria... Eu acho que não estamos nesse ponto. Se fala de investimento em ciência e tecnologia. A grande verdade é que as pessoas têm dificuldade de enxergar ciências humanas como ciências, João. As pessoas acreditam que a opinião do cientista que está lá no laboratório, manipulando qualquer tipo de elemento, é ciência. Mas o sujeito que analisa a sociedade cientificamente, ele não é cientista. Por exemplo, as ciências sociais é a ciência da sociedade. Então é alguém que está pensando sem amarra com ninguém, cientificamente, aquela realidade. Só que muitas vezes essa análise não vai trazer um devido conforto para quem controla a sociedade. Às vezes a resposta que se chega numa pesquisa não é uma resposta que agrada sequer o próprio pesquisador. Então o pesquisador fica profundamente consternado com a resposta. E quiçá quem está no poder, porque pode bater de frente com aqueles que liberam a verba, que liberam o dinheiro para a ciência acontecer. Então, em segundo lugar, João, um ponto que é interessante a gente pensar, essa é uma frase que eu gosto muito de falar nas minhas aulas. A ciência, a tecnologia, as ciências exatas, as ciências da natureza evoluíram, assim, de forma gritante, tanto que a tecnologia está na palma da mão. Mas as ciências humanas não tiveram a mesma velocidade no nosso país. Tanto que, João, o aumento de feminicídios, o aumento da homofobia, as pessoas não sabem lidar com a pessoa diferente, a violência que cerca o nosso país, isso podem ter certeza, é consequência de falta de investimento em ciências humanas. Porque uma população bem educada, humanizada, que consegue enxergar o outro, certamente eu vou gastar muito menos com armas, quando a arma do aluno vai ser o livro. Ele vai aprender a lidar com opiniões diferentes, vai lidar com opiniões divergentes. Só que, como o João falou, vive um momento que as pessoas não sabem sequer dialogar com o diferente. Então, que lição eu dou para o meu aluno se a figura adulta que representa, que é referência para ele, não sabe lidar com o diferente? Então, também quero salientar que isso também tem uma dimensão cultural, João. Sem dúvida, Riba. Sem dúvida. Riba, vamos fazer o seguinte, vamos para o primeiro intervalo para a gente poder passar para os slides, porque a gente está com um probleminha na técnica, vai consertar aqui para o slide ficar ok, para o nosso telespectador acompanhar melhor. A gente vai fazer um intervalozinho e volta rapidinho, vapt-vupt, como diria aquele professor, e a gente volta já! De volta pela TV Assembleia, a TV a serviço da educação. Riba, vamos sem imagens, sem slides, no gogó, professor Raiz. Eu e você somos professores raízes. Falta só o quadro e o giz. Tá faltando, mas vamos no gogó. Sabe aquela hora que você chega para dar e o pendrive falha? É a melhor, são as melhores. Exatamente. É igual no samba, quando vai no gogó, todo mundo... Então vamos começar falando do contexto social do século XIX. O que é que influenciou aí a sociologia? Vamos lá, comanda para o nosso close no Alejandro Pires, olha aí, do Nordeste. Isso, vai lá, comanda aí, Riba, pode falar. João, eu acho que tem que estar na mente do estudante que ele precisa saber os sistemas econômicos, ele precisa saber claramente o que é capitalismo, claramente o que foi a escravidão, o sistema feudal, entendeu? Acho que esses modelos econômicos têm que estar na mente do aluno. E a sociologia ela surge na Europa a partir do contexto da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Porque era um momento onde você tinha uma mudança, você pode pensar eu gosto de pensar na perspectiva do computador. É como se estivesse se reiniciando a sociedade, né? Estivesse vivendo-se um período de transição. E todo período de transição e de mudança, ele vai ter o que o Durkheim chama de anomia social, que vai ser aqueles buracos que serão preenchidos no futuro. Não é?
Aí, se você for ler os clássicos da sociologia, vai ter o Karl Marx dizendo que iria ter uma grande revolução por causa dessas lacunas deixadas pelo sistema que estava começando a emergir, e o Durkheim diria que era um momento de ajustes, e foi o que aconteceu verdadeiramente, o sistema se ajustou. Mas o Brasil, e aí vamos pensar um pouco no nosso país, já começa da seguinte maneira: quem pensa o Brasil não pensa de dentro do Brasil, pensa de fora. Sim. E olha o que vai acontecer. Vai acontecer que os conceitos para se pensar o Brasil são conceitos eurocêntricos, né? O europeu, quando olha para o Brasil, olha cheio de preconceito. João, esse preconceito ainda está presente em nossa sociedade quando se pensa o brasileiro. É importante salientar, para quem está desempregado agora, por exemplo, tem muitas empresas que não querem investir no Brasil devido ao estereótipo do brasileiro que ainda é construído como um povo malandro, o povo do jeitinho brasileiro, como um povo que não respeita as regras. Então, alguns investidores simplesmente dizem: vou para a China ou vou para outros países, porque naquele país ainda se constrói esse estereótipo do brasileiro. Entende? Então essa visão externa do Brasil é que vai marcar a construção do nosso povo. E eu digo mais, aí o estudante tem que ter um pouco de cuidado ao fazer, por exemplo, análise comparativa. Pensar, porque... e o pior é que os adultos fazem isso constantemente. Porque a educação no Japão tem essa qualidade. A educação brasileira tem essa qualidade. Pensem um pouco, João, o projeto da educação do Japão, há quantos milênios já começou? Agora pense há quanto tempo o Brasil oferece educação para todos. Se você for pensar bem, educação mesmo, de qualidade para todos, talvez não tenha 50 anos. Onde as pessoas das camadas mais baixas têm a chance de colocar seus filhos em escola para que eles tenham um crescimento via educação. Então, quando a gente compara, por exemplo, porque a Suíça é dessa maneira, você tem que pensar, veja a dimensão territorial da Suíça. O Brasil, é claro que nós vamos ter lacunas, eu quero terminar essa aula com muito otimismo, João, porque Sim. Nós somos um país de dimensão continental. O Brasil é um continente, né, praticamente, e você está comparando com um país que é do tamanho do Rio Grande do Norte. Então a gente tem que ter cuidado com essas análises, porque você vai bater de frente com a dimensão cultural, com a dimensão econômica, com a formação daquele povo, né? A relação daquele... Então são muitos elementos, muitas variáveis que você pode fazer numa educação, na sua redação, e ela ficar pobre, né? Quais são esses elementos? Sem Compreende, dúvida. João? Sem dúvida, amigo. E aí isso já vem da nossa herança colonial, né, Riba? Perfeito. Pensar em herança colonial, acho que seria interessante ver uma redação que falasse do Brasil, dando pontapé inicial pelo Brasil colônia, né? Mas alguém vai dizer, o Brasil tornou-se Brasil porque foi uma colônia. A história explica a origem, mas a história não explica, por exemplo, as permanências. Sim. Certo? É óbvio que todo mundo já está cansado de ouvir relatos sobre a escravidão, de qual era a condição do escravo, né? E se você pega um livro como Casa Grande Senzala, é muito interessante essa parte de sociologia do Brasil, porque a escravidão era um vício no Brasil. Até os escravos que se tornavam livres compravam escravos. Era uma questão de status. Era uma coqueluche. Coqueluche. Todo mundo queria ter um escravo, porque você já pode pensar um pouco na questão do trabalho manual. O trabalho manual ainda é visto como um trabalho de segunda, né? O lorde, o senhor, ele não queria meter a mão na massa. E aí, para esse trabalho, se tinha uma figura para fazer esse trabalho, que era o escravo. Mas o que é mais interessante é que na obra do Gilberto Freire vai se construir aquilo que nós chamamos do mito fundador do Brasil. E esse mito fundador do Brasil é o que nós chamamos, João, de mito da democracia racial. Sim. O mito da democracia racial tem que estar claro na mente de todo mundo. Para aquela pessoa que não teve a chance de cursar sociologia ou de ir para a escola e quer saber, professor, o que seria isso? João, é essa ideia de que no Brasil existia uma integração harmônica de todas as classes,
de que de todas as raças, apesar que o termo raça hoje não se utiliza mais, mas de todas as etnias, dizer que branco, negro e índio no Brasil se juntaram em harmonia e formaram aqui um país. Só que a verdade, João, é que aqui o Brasil foi formado à base de muita violência, de um extermínio indígena, de um extermínio negro e à base de muito sangue, não é? E de muito preconceito. Gilberto Freire faz uma análise interessante, uma comparação do racismo americano e do preconceito no Brasil, do racismo brasileiro e do racismo americano. Sobre o brasileiro, nós temos aqui uma coisa chamada de racismo velado. Sim. Que é aquela pessoa nunca vai chegar para você e vai dizer, olha, eu não gosto de pessoas negras. Para nós é assustador quando você vê um americano sendo racista, dizendo, olha, eu não gosto de pessoas brancas, eu não gosto de pessoas negras. Porque no Brasil a gente criou essa ideia de que aqui não existe preconceito. Mas no Brasil existe um tipo de preconceito que chama de preconceito velado. Um preconceito que não é explícito, que não é aquele preconceito que a pessoa vai reconhecer, se quer reconhecer como preconceito. Inclusive da parte da pessoa de cor. Né? A pessoa de cor, pessoas negras também podem ser preconceituosas. Então, João, no mito da democracia racial, nós consideramos o mito que vai fundar o Brasil. É esse mito que vai formar o povo brasileiro com essa ideia de que aqui no Brasil não existe preconceito. Riba, agora vamos falar de um ponto que eu acho muito bacana, que é a literatura como crítica social. E essa meninada hoje, o leitor de hoje, ele lê muito textos curtos, né? E a gente perdeu um pouco, sabe, Riba, num cenário, muito também por conta do Enem, o estilo de prova do Enem, a gente perdeu um pouco aquela leitura dos clássicos. E eu sou muito fã da leitura do Aloysio de Azevedo. O Aloysio Azevedo tem obras fantásticas, e uma das minhas preferidas é O Cortiço. Mas ele já começa tratando do abolicionismo em Um Mulato, né, em 1881. E fala de crescimento urbano na obra O Cortiço, que aí é fantástico. Aí você tem o João Romão, que se aproveita da Bertoleza, né, que finge que ela já estava livre, mas ele não mostra a carta a ela para explorá-la, né? É um romance, eu não vou dar spoiler, porque eu espero que o nosso telespectador vá ler o livro. Se empolgue, né? Se empolgue, vá ler o livro, mas isso é muito bacana. Além de Aloysio Azevedo, a gente já tem Adolfo Caminha, que tratou da homossexualidade em Um Bom Crioulo, em 1895, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, que foram muito importantes nessa transição do Império para a República também, né? E aí você tem Machado de Assis, que era mulato, filho de uma negra com um português, Castro Alves, né? Silvio Romero, Euclides da Cunha. Então houve uma contribuição da identidade, costumes, cultura, economia, formação histórica, sociopolítica. Isso é muito bacana. Então eu queria que você discorresse aí mais sobre isso. João, acho que só o fato de você falar de homossexualidade nesse período, debater a homossexualidade sempre foi um tabu. Aí nós demos uma melhorada e o tabu voltou, né? Inclusive, se constrói uma tese que, porque o brasileiro é conservador, é tradicional. Acho que o brasileiro é um povo que sabe lidar com a diversidade. Acho que alguns grupos não sabem, porque a diversidade... sempre dizem, desde que o mundo é mundo, existem orientações sexuais distintas. Mas no caso do Adolfo Caminha, né, ele tem um outro livro também, que é Anormalista, Sim. que ele fala de pedofilia, não com o termo pedofilia, mas a questão do abuso sexual que ocorre dentro de casa. Então, você tem uma literatura que vai para dentro da casa. E essa coisa de ir para dentro da casa é a cara do nosso povo. O povo brasileiro gosta da intimidade, né? Essa distinção de público, daquilo que é público e daquilo que é privado, é uma distinção que no Brasil toda hora ela entra, né? O brasileiro gosta de ver a intimidade. Na Casa Grande, os escravos ficavam observando o comportamento dos senhores, e você vê toda uma literatura machadiana, por exemplo, do Machado de Assis, que está falando da alcova, do que ocorre dentro da casa.
e como isso se externaliza em programas na pós-modernidade. Por exemplo, um programa como Big Brother, onde as pessoas observam outras pessoas dentro de uma casa. Para vocês terem uma ideia, telespectadores, tiveram lugares no mundo que teve só uma edição. Nós já vamos no 19 no Brasil. Sim. Então nós somos um povo que gosta da intimidade. E essa questão da intimidade, ela acaba saindo da vida privada e acaba adentrando onde ela não deveria entrar, por exemplo, no Estado. O Estado, ele deveria ser laico e imparcial. O Estado não deveria favorecer ninguém. O Estado deveria favorecer ao contribuinte, ao cidadão. Mas esse processo de formação de cidadania no Brasil é um processo ainda em construção. Porque é curioso, você pode até fazer um paralelo em um dos seus parágrafos, por exemplo, cidadão e consumidor. Sim. O consumidor vai lá no Reclame Aqui, escreve sua nota e a empresa entra em contato para dar um retorno. Mas se o cidadão escreve um textão no Twitter contestando uma visão de um político, essa visão vai ser ridicularizada, ela não é vista como algo a se debater. Então, são dois pontos aí. O primeiro ponto, a questão do público-privado, que no nosso país existe um interesse exacerbado pela privacidade. Vamos mandar um alô para o nosso amigo Dudu Brito, que é lá do Colégio Sei Romualdo. Ele faz segunda série do ensino médio. É a primeira, hein, Dudu? Confirma aí para mim, Dudu, aqui, manda uma mensagem de novo. Ele está ligado no programa, dizendo dois grandes feras aí. Manda um abraço para ele. Ele não foi meu aluno, mas foi seu. Porque ele é muito novo, eu deixei o Colégio Sei Romualdo em 2016 e ele estava no ensino fundamental. Mas ele é telespectador, se liga e assiste ao programa aqui. Está sempre participando do nosso programa. Então, um abraço para o nosso amigo Dudu. Abraço, o Dudu. Luiz Eduardo. Viu? Abraço. É o Luiz Eduardo. Abraço, Luiz Eduardo. O grande Dudu. Um abraço, Dudu. Qual é a série, Dudu? Primeira ou segunda série do ensino médio? Manda aí, Dudu. Aqui, participa. Riba, e aí vem as principais obras da sociologia, né? A vida social no Brasil nos meados do século XIX. A gente vai ter Casagrande e Senzala. E a gente tem dois grandes nomes, eu acho, que dessas figuras que estudaram o Brasil, né? Darcy Ribeiro, em Viva o Povo Brasileiro, que todo mundo que vai para o curso de Humanas passa por esse livro. Eu fico na área de letras, eu paguei cultura brasileira e assisti e li esse livro. Casagrande e Senzala, de Gilberto Freire. Né? Essas obras são fantásticas, que desnudam, você poderia falar um pouquinho sobre elas. São autores bastante conhecidos e espero que o Enem não os censure, né? Eu acho que não, João, porque são obras atemporais, né? Isso. Independente de ideologias, a gente precisa contemplar essas obras. Sim. No caso de Casagrande e Senzala, é interessante porque ele primeiro ele dá um olhar sobre o português, ele fala quem é esse desbravador que veio para cá e se misturou gostosamente com índias, com negras, e você tem uma pegada bem sexualizada que faz parte da nossa cultura, João. O que é curioso é que quando estou falando dessas aulas nas escolas ou em algum debate ou em exposições, eu falo, é interessante como a sexualidade ocupa um papel tão importante no Brasil. Isso influencia na religião, influencia nas nossas relações interpessoais, porque é até duvidoso você ver dois homens que são muito amigos. Alguém pode dizer, cara, vai ver um casal, né? Ou se tem um garoto que é amigo de uma garota, diz, olha, tá vendo? Tá acontecendo algo ali, né? É como se a sexualidade ela ocupasse um papel por demais importante nas relações humanas. Isso é tão curioso que o aluno pode até transpor isso para o campo da política. Na política, quantos políticos, no lugar de debater coisas que reimportam de verdade, vão falar que são casados, que têm família, enquanto outros não têm... Puxa para essa questão da pessoalidade, que era o que não deveria interessar, porque isso não é importante. O que é importante são políticas públicas, são aquilo que vai direcionar nossas vidas. Mas a gente se interessa sim, quer saber quantos filhos João vai ter, quer saber com quem é a esposa de João, se é uma recatada do lar, ou se é uma revolucionária, ou se é um cara. Então, o que se torna secundário, o que deveria ser secundário, torna-se central, porque aqui desde sempre se tem essa dificuldade de dissociar privacidade e aquilo que realmente interessa, público-privado. E também esse olhar sobre
a relação é muito perversa, sabe? Eu acho que se uma pessoa negra vai ler esse livro, vai ficar atordoado, sei lá, é perturbador, porque tem a questão da iniciação da vida sexual dos homens brancos, que se dava por mulheres negras. As mulheres negras era somente para se divertir, então você tem uma visão de gênero no livro também, que é muito interessante, especificamente da mulher negra, né? E aí você pode, hoje no movimento feminista, se fala muito da questão da mulher e da questão da mulher negra. Sim. Lá na Casa Grande de Senzala, a mulher negra é colocada como protagonista, né? Mais como um objeto sexual do senhor branco do que necessariamente como, sei lá, como uma figura importante, né? Enfim. Bacana, muito bacana. Riba, e aí tem como a gente citar alguns pontos de Gilberto Freire, né? Que eu acho que são importantes, já que, primeiro, que ele destaca o mito da democracia racial como fundador do Brasil, acho que você já falou disso, já comentamos, né? Importantíssimo. A miscigenação harmônica no Brasil. Sim, isso é positivo, João, porque você vai ter no mundo todo as ideias que vão inclusive influenciar o Hitler, né? Sim. Que está pautada principalmente num cara chamado Cesare Lombroso, que ele fala da lei das três raças, onde você vai ter brancos, negros e amarelos, onde o negro é visto como decadente, tão somente pela quantidade de melanina em sua pele, o branco como uma raça superior e o amarelo como uma raça intermediária. E se tinha no Brasil de que não dava para você construir um país com um bocado de gente misturada, porque se analisava de modo negativo essa miscigenação. Inclusive, lá no livro de Iracema, é um bate-bola Sociologia e Literatura, o filho da união, né, da Iracema com o Martim, é isso, né? Sim. Representa o brasileiro, que é fruto da mistura. E essa exaltação da mistura, do moreno, né, da miscigenação, vai estar presente, ser misturada vai ser bom. Né? Só que percebam, no mundo todo não é assim. Tanto que um pouco mais à frente o próprio Hitler vai construir a tese de que a raça ariana é a raça superior. Sim. Então o Gilberto Freire ele está muito à frente. Olha aí as ciências humanas à frente no Brasil. Isso tem que ser falado, sabe, João? Porque a gente tem, às vezes, uma síndrome de achar que a Europa sempre está na frente. E, nesse ponto, Gilberto Freire já criticava essa ideia de raça, né? E super exaltava a mistura, enquanto lá na Segunda Guerra Mundial você vai ter uma tese de que os brancos são superiores. Casa Grande Senzala como célula política embrionária do país. Essa história do público e privado você citou. Já falou que já fez uma associação. E agora, Riba, eu quero fazer um gancho com uma notícia bem atual mesmo. A conexão é nem assim, ligando passado com presente. Muito bom. Veja só, o Instagram, que é a rede social do momento, anunciou algumas mudanças. Uma delas que vai acabar com as curtidas. As curtidas são um critério de status. Camarada vende espaço no Instagram. Olha, eu tenho muitas curtidas, eu tenho muitos seguidores, então quanto mais curtida você tem, mais influencer digital você é. Olha, a profissão nova. Influencer digital. E aí, agora o Instagram anunciou que vai fazer um teste, vai acabar com isso. Quer que as pessoas foquem mais no conteúdo e não no número das curtidas. Tá mudando, porque o povo gosta da zoada, que dá status, né? E aí o Instagram tá com essa linha. Olha que interessante a gente falando disso hoje, da privacidade, dessa história toda, né? E eles vão mudar essa linha de pensamento. Inclusive, né, João, o próprio sucesso do Instagram, do Facebook, está associado à nossa cultura de observar o outro. Sim. O Instagram, o Facebook são o que a gente chama de rede social invasora. Você sendo meu amigo, eu posso entrar em contato com você e até invadir a sua privacidade ou aquilo que você expôs dela na rede social. Então, tem sim conexão com a nossa origem. Então, em outros lugares no mundo, o Instagram não tem a mesma envergadura que tem no Brasil, porque casa perfeitamente com nossa cultura, entende? Essa tecnologia, este aplicativo, casa bem com nossa cultura. E só um outro comentário, João, sobre essa questão da célula política da Casa Grande da Senzala, é porque no Brasil colônia tudo se resumia à Casa Grande, que era onde estava a igreja, onde estava a polícia, onde estava, tudo se resumia à Casa Grande. Quando o Brasil sai da Casa Grande, João, para o Estado moderno,
Isso é muito importante, a gente esquece desses detalhes. O Brasil, João, sai de um mundo rural dominado por microcélulas como a Casa Grande para se formar o Estado brasileiro. É importante salientar que aquele homem que mandava na Casa Grande vai mandar no Estado. E detalhe, ele vai ser clientelista, ele vai favorecer os seus amigos, ele vai receber favores. Então essa troca de favores que existe no Estado brasileiro, essa parcialidade do nosso Estado ainda presente hoje, tem raiz histórica, entende, João? Não é da noite para o dia que você tem esquemas de corrupção. Os esquemas de corrupção já nascem com a própria formação do Estado. Porque o Estado acaba sendo um puxadinho, né? Eu lembro de uma fala do professor Sérgio, nosso companheiro aqui de bancada, né? Mandar um alô para Sérgio, né? Alô, Sérgio Trindade, aquele abraço. Rapaz, essa equipe aqui é capaz de aparecer aquela... Daqui a pouco aquele áudio, aquele abraço. Não duvido não. Aquele abraço. Olha aí, eu vou fazendo. Alô, Sérgio Trindade. Cadê aquele abraço? Aquele abraço. Aí, um abraço, Sérgio. Ele falou uma coisa muito legal numa das nossas aulas. A gente aprende aqui também. Ele falou, no Brasil, primeiro se forma a sociedade civil. Aí você que não sabe o que é isso, vai lá no livro, buscar o conceito de sociedade civil. E depois se forma o Estado. Isso faz muita diferença, João. Inclusive para teorias como o liberalismo. Quando você tem um Estado... uma sociedade civil que forma o Estado, você tem uma organização. E os direitos dos indivíduos não é dado pelo Estado. O Estado tem que garantir direitos que é natural do indivíduo. Entende? No Brasil, parece que o Estado sempre nos dá alguma coisa. Não, a educação pública não é um presente do Estado. Mas só que isso tem a ver com a formação do Estado brasileiro, que é interessante que o aluno vá lá na Sociologia do Brasil, dê uma lidazinha, vai valer a pena, você vai sair com muitos bons argumentos para escrever sobre o Estado brasileiro. Que bacana. Vamos falar um pouquinho, nós temos 10 minutos de programa, vamos falar um pouquinho sobre Sérgio Buarque de Holanda, Riba? Raízes do Brasil, o homem que é pai, né? Pai do compositor Chico, né? Buarque de Holanda. Pai do Chico. Eles disseram para ele outro dia, pro Sérgio, né, numa entrevista que ele deu, outro dia um tempão, né? Aí ele disse, o senhor, Chico Buarque, seu filho, ele falou, não, Chico Buarque não é meu filho, eu sou pai do Chico Buarque. E nem sempre algumas pessoas interpretam isso, o foco que ele quis dar. Ele quis dizer, olha, meu filho terminou mais importante que eu, ele é o nome a ser lembrado e não o meu. Ele foi muito modesto e cumpriu aquela linha de quem é pai sabe o que eu vou dizer agora. É o sonho de todo pai que o filho seja melhor do que ele. Com certeza. Não é verdade? Então ele faz o juiz nesse comentário, nessa resposta ao jornalista, ele disse isso. Vamos falar um pouquinho dele, Riba? Vamos lá? Vamos destacar alguns pontos. O primeiro ponto é a questão da modernização do Brasil. Sérgio Buarque, no livro Raízes do Brasil, João, ele está preocupado da seguinte questão. O Brasil já nasceu errado. Então a gente precisa modernizar esse Estado de modo que ele seja imparcial, que a meritocracia possa valer aqui, de modo que a lei seja para todos. Eu acho que uma das coisas que dá mais raiva de quem está em casa agora, sendo honesto, é você perceber que a lei não é para todos. É você perceber que dependendo da interpretação, da classe social, do indivíduo em questão, ele terá um tratamento específico, enquanto aquele indivíduo de poucos recursos não vai ter o privilégio sequer da dúvida, né, João? Porque falo da dúvida. Então, ele falou, teríamos que modernizar esse país e criar aqui uma nação de verdade. Um Estado moderno, né? Porque esse Estado ainda estava muito próximo daquela coisa privada, né? Mas um conceito que eu destacaria, que eu coloco, se eu fosse o aluno, eu colocaria um coração nele, é o conceito de homem cordial. Eu acho que essa, na minha opinião, né, como professor, é a maior contribuição do Sérgio Buarque de Holanda para pensar o Brasil. Porque ele vai criar o que Weber chama de tipo ideal, que são características que todo brasileiro se encaixa de alguma maneira. Ele vai dizer, João, o homem cordial é o homem movido pela emoção, é o homem do coração. Sim. E é aquele homem, aquela pessoa que ele é extremamente cortês, educado, mas também pode ser violento. Ele sai da cordialidade à violência muito rapidamente.
Se você pegar essa categoria de homem cordial, João, você pode explicar muita coisa do brasileiro. Primeiro, como nós somos movidos pelas emoções. A dificuldade que a gente tem de fazer escolhas racionais. Né? De dizer, olha, a gente pode ver inclusive no campo da política, né? O Le Monde fez uma crítica lá na França, porque as eleições passadas estavam sendo direcionadas para o campo emocional. No caso do Brasil, se for duas pessoas debatendo, a pessoa vai dizer chato. Né? Mas se começar aqui um barraco de João comigo jogando esse computador em mim, briga, e um bate-bola, e você vai ter... Vai aplaudir, quer ver? Claro. Quer o somzinho do aplauso? Vai rolar aí também, quer ver? Nós somos um povo emocional e ele canalizou essa emoção nessa categoria. Inclusive, João, eu acho que o homem cordial nos ajuda a explicar, por exemplo, o feminicídio. O feminicídio é uma das coisas mais tristes que possa acontecer com uma mulher. Talvez a pior, né? Porque ela perdeu sua vida. Com certeza. Mas o feminicídio, você tem como assassino o homem que declarou amor, o homem que esteve no altar com essa mulher, que construiu uma família, que ela confiou. Como é que esse homem que morria de amor torna-se o assassino dessa mulher? Uma das explicações eu colocaria o homem cordial. Porque é esse homem que declara amor, que está ali cheio de emoções, só que se configura em ódio. Gente, isso é muito rapidamente, João. Tô falando assim, não é uma questão eu comecei a ter raiva de João e por isso hoje não gosto mais de João. É uma questão de minutos, aquele que amava se torna um assassino. Só um último ponto que a gente também pode colocar em relação ao suicídio. Boa parte dos suicidas brasileiros não calculam antes de se matar. São pessoas que estão imbuídas de sentimentos negativos e no ápice desse sentimento optam pelo suicídio. E aí você tem uma característica do homem cordial, João, dentro do suicídio. Comentário, João? Não, eu me lembro muito do Zé Carioca quando eu falo. A gente já fez uma aula aqui com o Maurício. O Maurício exibiu um vídeo que mostra o Zé Carioca se encontrando com o Pato Donald. Sim. Você já deve ter visto esse vídeo. Alô, um abraço também pro nosso amigo Maurício. Aquele abraço. Aquele abraço, Maurício. Maurício Alves. Aquele abraço. Aí. Então a gente tem, e lembro muito disso, porque a história do homem cordial, ele chega por aí, né? O brasileiro, ele quer sempre ser hospitaleiro, você chega por informação, ele dá duas, ele é capaz de te levar lá entendeu? Mas ele quer sempre se aproximar, parece um amigão, já bate nas costas, tem uma intimidade sem tamanho com quem ele não conhece. Para algumas pessoas é uma intimidade assustadora. Assustadora, né? Quem vem de outra cultura, que observa assim, se assusta, né? Sim. Isso faz parte dessa cordialidade aí, Sérgio Buarque destaca, né? Como algo muito particular, né? Como uma característica do brasileiro. Assim, o brasileiro é essa figura do emocional, do coração, essa figura educada, mas também essa figura pode sair da cordialidade para a violência. É por isso que eu disse que se encaixa perfeitamente nos debates políticos, se encaixa no dia a dia, né? É interessante que a gente está falando aqui, João, que quando você estuda a sociedade, automaticamente você se estuda. Porque existem estruturas no comportamento que têm a sua raiz no social. É importante a gente pensar que nós somos configurados em um país. Uma outra característica do homem cordial, João, é, por exemplo, falar muito. Sim. É incrível como nós somos uma cultura da oralidade. Então, fazer aulas no Brasil é sempre um desafio, porque quando você fala para o aluno focar na aula, ele quer se expressar culturalmente pela oralidade. Então, quando você vai fazer esse remonte do que é o brasileiro, a categoria homem cordial acaba sendo muito interessante porque aproximou da realidade do brasileiro, né? da nossa realidade como um povo. Isso aí. Riba, estamos terminando o nosso programa. Já? Já, cara. Já hoje você fala bem, né? Fala bastante, com muita produção intelectual. E além desse charme, dessa elegância, né, que o telespectador está vendo em casa. Então o Evandro já colocou a cabecinha ali, está querendo que a gente termine o programa, você está vendo aí? Tá com um apoio técnico de Calanguinho, né, à nossa direita, aqui nos bastidores. Aquela galera do e nosso amigo Conguinha, Gonzaga,
dois grandes profissionais. Olha aí, o sinalzinho já tocando. E quem está no apoio lá é Geraldo, né? Geraldo também, no apoio técnico. E seu Dinarte. Jonas, a turma toda conosco, contribuindo aqui com o Conexão Enem. A gente agradece a participação dos telespectadores e avisa que quinta-feira estaremos de volta já com um possível tema de redação do Enem 2019. Quero nem dizer qual é, aguarde e acompanhe. Solta aí que na próxima semana a gente volta com um tema de redação bacana que pode ser já o tema de redação do Enem 2019. Quem viver, verá. Obrigado, Riba. Obrigado, Valeu. Parceiro. Tamo junto. Né? Você bota a imagem da gente aqui. Aí, é isso aí. Tamo junto. Sociologia sempre. Um abraço, galera. A gente volta na próxima semana.